Alô, alô! Agora sim, eu tô aqui, eu acho. Tá assim, eu tô aqui em desespero. Fico, meu Deus, eu preciso conseguir. Você aperta e nada acontece. Vira a câmera, mostra a janela. É a tecnologia pregando peças na gente, Muita não é, não, Paula? tecnologia. É muita coisa, Aninha. Obrigado demais aí por você topar essa conversa com a gente. Que Vai ser um isso, papo obrigada a muito vocês. legal. Você participa de coisas que eu gosto demais. Eu quero muito saber aí sobre algumas coisas que você faz. E eu acho Uhum. que todo mundo que está aqui também quer conhecer, então. Obrigado demais por estar aqui com a gente. E vamos aproveitar então o pessoal que ainda não te conhece para você se apresentar, falar um pouquinho da sua história. Bom, meu nome é Ana Paula Paulino, eu trabalho no Rio, mas eu sou mineira. As pessoas do Rio já percebem de cara o sotaque, mas aqui lá em BH a galera já fala que eu tenho um pouco do sotaque carioca, então só para deixar bem claro, eu sou mineira. Você é do Brasil. Exatamente, mas vim para o Rio tem 6 anos, focada já para trabalhar com produção de eventos, né, com a parte cultural. Mas eu tenho uma formação acadêmica. Eu sou formada em Relações Públicas pela UFMG e trabalhei um tempo com marketing no ramo da moda. Fui de agência, também passei por agências durante o estágio, mas não queria publicidade, porque lá na comunicação da UFMG você pode escolher várias habilitações, né? Publicidade e propaganda, jornalismo, RP. Eu acabei focando em RP e trabalhei muito com comunicação organizacional antes de digamos, voltar para a arte, porque eu danço a minha vida inteira. Eu comecei dançando desde os 3 anos. Mas, E só que era um hobby, assim, né? Ainda nessa época de faculdade, eu acho que antes, né, de colégio, a gente acha que trabalhar com cultura você necessariamente tem que ser ou cantor ou dançarino, e como eu não via a dança como uma forma de ganhar dinheiro ou de ser bem-sucedida, eu nunca fui atrás desse intuito mesmo de seguir na arte. E só mais tarde que eu fui descobrir que existem várias formas de se trabalhar, né, com cultura. E acabei entrando aí nessa área de produção, depois descobri o gerenciamento artístico e por aí foi. massa demais. Então vamos falar um pouco sobre esses lugares que você descobriu. Sim, Você trabalha com gestão de carreira, né? sim, Empresariamento de alguns artistas. Trabalha com a MC Carol e com o duo de rap, o A Bronca, né? isso. Como é que funciona mais ou menos esse trabalho aí com essa galera? Então, quando eu comecei, eu não tinha muito, eu não tinha, na verdade, experiência, né, em trabalhar com artistas diretamente. Quem me ajudou muito nesse começo, que é minha sócia, mas na verdade ela ainda não trabalhava diretamente comigo. A Isaura, que é minha irmã e minha sócia, ela estava ainda em Belo Horizonte, eu estava no Rio. Mas por conta de um revés louco da vida, eu vim para o Rio, na verdade, porque eu sabia que trabalhar com eventos aqui seria mais fácil, até porque estava nessa época de pós-Copa do Mundo e ia ter também as Olimpíadas. E eu já tinha trabalhado com uma empresa grande na época da Copa do Mundo e sabia que eles iam precisar de gente. Então vim para o Rio, distribuí currículos para milhares de pessoas, mas sempre aquela questão da panelinha, né? Quem conhece quem. E comecei trabalhando como assistente de produção no Heavy Baile, quando ainda era só uma festa. Sim, vamos E falar disso. total. E aí nessa evolução eu conheci a MC Carol. E era uma época que ela estava precisando de alguém para trabalhar com ela e tudo mais. O Ela Léo tinha um Juste, trabalho, ela já tinha um trabalho expressivo ali no funk, já sim, nas comunidades. ela já tinha, né, a Minha Volta Maluca, de hit, já tinha Onda Forte, ela já tinha músicas, assim, consistentes, mas muito no nicho específico, né, de favela mesmo. A gente ainda está falando na época que o funk, ele estava um pouco mais restrito ao ambiente da periferia. O que bombava, né, eram as músicas geralmente ali, Furacão 2000, mas muito nesse contexto, né, casamento, festas, de uma forma mais um glamour assim do funk, né, quando bombou aí com Tati Quebra o Barraco, na época do Marlboro. Uhum. Então as pessoas não conheciam nomes, e também a internet, né, depois que a internet teve essa função também de, de fazer o grande público conhecer outros nomes do funk. Sim. Porque nessa época, acho que a Carol começou, essas músicas são de 2010, 2011,
A gente ainda não tinha esse boom dos videoclipes de funk, Sim. né, dos Aham. canais de YouTube. Então, o meio dela ainda era restrito às comunidades, assim. E aí conheci a Carol nesse encontro meio doido. O Léo Justo, né, que é criador do Heavy Baile, me indicou para ela e falou: ah, vai trabalhar com a Ana. E eu falei: tá maluco? Tipo, como que eu vou trabalhar com a Carol? Não entendo nada de funk. Tipo, e ela precisava disso mesmo, de alguém que gerenciasse a carreira dela. Uhum. E acabei, na verdade, eu tive uma proposta das Olimpíadas bem nessa época, eu tive que escolher se eu pegava uma coisa fixa e que, né, que ia me render aí pelo menos 2 anos, ou fazia uma tentativa louca de trabalhar com uma funkeira, que eu nunca tinha trabalhado nem com artístico, e aí eu fui atrás disso. E o trabalho com a Carol, ele começou muito da minha experiência com comunicação. A Carol, ela já tinha gravado o reality show que ela ia participar na época, que era o Lucky Ladies. Eu vi esse, eu lembrei muito disso. Até te perguntar, você participou para essa entrada? Porque ele deu Não. um boom, né, Então, na imagem dela. ela gravou o Lucky Ladies no final de 2014. Eu já a Aham. conhecia, o Heavy Body já tinha feito uma festa, inclusive, com ela. E aí depois, isso foi março para abril, que a gente, né, teve essa conversa, e ela ia lançar no reality em maio. Aham. E nessa época as redes da Carol eram todas bagunçadas, ela não tinha uma página no Facebook, né, única, ela tinha acho que umas 3 páginas, ela tinha tipo assim, MC Carol de Niterói, MC Carol Bandida, tipo, ela tinha umas 3 páginas no Facebook, o Instagram ela tava começando a mexer, porque as meninas do reality tinham falado pra ela que ela tinha que ter Instagram e tudo mais. Ela E precisa de alguém para ajudar a organizar a vida ali, né, profissional dela mesmo, né? mas eu Porque o vi que artista ele não tem esse, ele está focado em fazer a arte dele, e muitas vezes não tem esse olhar, não consegue cuidar dessa parte, né? não, e a Carol ela fala que durante, né, o reality ela aprendeu muito, tipo, em questões de, comecei a me maquiar depois que eu fui pro reality, porque as meninas do reality falaram que era importante. Ela descobriu várias coisas com essa convivência, né, de outras artistas que não eram da realidade ali dela apenas, né, do mundo do funk. É Uhum. porque o reality era Lucky Lady, tinha a como é que fala? Mentoria ali da Tati Quebra-Barraco, mas tinham meninas de outras realidades. E aí Sim. foi isso que fez ela ir expandindo até chegar no ponto de falar: acho que as pessoas que estão trabalhando comigo aqui não entendem o que eu preciso. E foi quando eu Aham. entrei. Olha só. E aí a gente começou a trabalhar com a comunicação dela, porque eu vi que Carol era um meme ambulante. Tipo, todo mundo ria com ela, tipo, Não, eu me lembro de ter assistido alguns episódios do Lucky Lady e ela destacava muito, bicho. Ela era muito sim, importante naquele programa, assim. Ela ela, realmente. ela, ela era maravilhosa e ela virou um meme mesmo, ambulante. Mas eu já sabia disso, a gente foi trabalhando nas redes sociais dela. E eu acredito num trabalho que você trabalha, na verdade, diretamente com artistas que tem ali uma verdade na arte deles. E a verdade vai muito nesse sentido. A Carol escreve suas próprias letras, a Bronca também, Uhum. o Heavy Baile, né, o MC Chelinho. Eles, até acabei de falar, MC Chelinho veio aqui, Léo Justo entrou. Pamela Mas Juste. o MC Tchelinho escrevia as próprias letras, então existe uma verdade dentro disso, e eu gosto muito de trabalhar com essa potência, né, do que os artistas são verdadeiramente. E a Carol é verdadeiramente isso, né, tipo, o que está nas letras dela, o que hoje todo mundo vê e expõe, né, nas redes sociais, mas antes ela não colocava. Ela achava que se ela colocasse isso nas redes sociais, as pessoas iam achar que ela era maluca, ninguém ia gostar dela. E aí ela falava: mano, eu não posso falar isso. Só que eu tinha acesso ao perfil pessoal dela, né? Tipo, Aham. que eram só dos amigos. E eu vi umas coisas que ela escrevia, eu passava mal de rir. Falava: Carol, você tem que escrever isso Ela é no. muito engraçada. Falava: Carol, você tem que escrever isso no perfil. Ela: não, Ana, tá doida? Você tá ficando maluca. Eu falei: como sempre. Porque sempre a gente tem esses embates, né? De eu falar pra ela: vamos fazer isso. Aí ela fala: não, não vai dar certo. Aí eu sempre falo assim: olha, faz uma vez e vê o que vai dar. Se der certo, continua fazendo. Se der errado, Importante. você não precisa mais fazer, a gente não precisa mais ir atrás disso. E deu no que deu, é por isso que hoje agora meu problema é tirar ela do TikTok, ou então fazer ela não postar 1 milhão de coisas. Tipo,
É Eu legal tinha isso que que você está achar... falando, de dar esse suporte e encorajar, pelo menos, o artista a testar caminhos, né? E não Sim, ficar tão preso e com receio de não arriscar mesmo, né? Porque às vezes, como você falou, às vezes testa uma vez, vê o que acontece, claro que sabendo que isso não vai prejudicar, obviamente, a carreira dela, vale a pena arriscar alguns caminhos, né? E sentir como é, funciona. eu acho que quando a gente trabalha com artistas periféricos ou com pessoas de periferia em geral, a gente vê uma certa resistência ao novo, assim. E é justamente porque não conhece. Eu acho que, né, aí a gente pode falar depois dessa questão de oportunidades e privilégios, mas quando a gente tem possibilidade de testar várias coisas, é isso. Eu estava numa profissão, achei que não era aquilo, falei, vou mudar. Geralmente, quando você está na periferia, você nem acha que você pode fazer, né? Você pode ir para uma faculdade, por exemplo. Você já cresce com esse imaginário de tipo de ter uma profissão, né? Tipo comum, assim, digamos, né? Comum a eles. Então, eu lembro da Carol uma vez falando que a irmãzinha dela falou que ela queria ser empregada doméstica. E a Carol, pelo amor de Deus, nunca fala isso. Não que empregada doméstica seja ruim, mas uma criança de 10 anos já tem esse imaginário que o máximo que eu acho que ela pode chegar na vida adulta é ser uma empregada, porque não vai conseguir estudar e várias outras coisas. Então, o que eu vejo assim dessa experiência, às vezes, de trabalhar com artistas periféricos, é muito isso, porque eu sou uma mulher negra, mas eu tive várias oportunidades. Né, posso falar mais disso depois, mas eu e minha irmã, a gente estudou em colégio Pode particular. falar disso, vamos falar disso agora, acho massa. Então, eu e minha irmã, nós somos filhas, né, de pais que são professores, eram professores. Minha mãe agora já é aposentada, mas ela era já funcionária pública. E meu pai já foi professor, mas ele depois fez direito. E aí ele trabalhava como advogado e hoje também está aposentado. Mas eles investiram muito nessa questão da educação pra gente. Eu lembro de não ter muita coisa assim em casa. Tipo, os meus amigos, né, do colégio, que era colégio particular, viajarem, tipo, para fora e etc. E até mesmo praia, assim, né, nas férias. E eu, às vezes, ia para casa da minha avó, que fica em Belo Horizonte mesmo. Era a minha viagem. Mas o conhecimento, a questão, né, de aprender e vencer através da educação foi uma coisa que eles martelaram muito para a gente. Então, fiz inglês, fazia várias atividades, né, esportivas, o meu colégio também proporcionava isso. Então, a dança, eu me tornei dançarina profissional de um grupo de dança folclórica, que Legal. começou com o projeto do colégio. Então, eu tive muito essa base que é o que a gente brinca, assim, é como se eu e a minha irmã, né, eu e a Isaura, a gente fosse esse meio do caminho, assim, a gente está entre dois mundos, né, o mundo da maioria dos negros no Brasil, que não tem tantas oportunidades, que às vezes estão na periferia, que não tem essa visão, né, que eles podem muito mais do que eles enxergam, assim, a priori, e o mundo que é, né, o mundo branco, o mundo com mais privilégios, que geralmente está muito afastado desse mundo da periferia, né? Então, a gente não cresceu num bairro periférico, eu não sou uma pessoa periférica, mas o que a gente brinca é como se a gente fosse a ponte, assim. Que durante muito tempo na nossa vida, esse lugar de lugar do meio, ele foi incômodo, porque parecia que a gente não era nem de um lado e nem do outro. Eu lembro que no meu bairro lá em BH, ele não é um bairro nobre, é um bairro bem, tipo, subúrbio, assim, tipo, todo mundo se conhece e tudo mais, mas tinha como se fosse uma favela, assim, já perto de onde eu moro, mas todo mundo se encontrava na igreja. Então eu fazia, né, catequese, essas coisas, e quando eu chegava na igreja, eu lembro que eu era, tipo, a Paty, porque eu estudava no colégio que tinha piscina. Então era esse, não, ela é a Paty que estuda no colégio de riquinho, porque todo mundo estudava no colégio do bairro, né, no público, e eu estudava no outro colégio. Então eu não fazia parte daquele grupo porque eles mesmos me isolavam porque eu era diferente ali para eles. Ao mesmo tempo, quando eu estava no meu colégio, né, os meus amigos, a maioria são pessoas brancas e etc, porque no meu colégio não tinha preto, tinha eu e minha irmã, minha prima, e aí uns dois amigos, né, tipo, então era viver, né, entre essas realidades, o que hoje para mim
é o que faz o meu trabalho poder funcionar. Porque é como se eu conseguisse conversar com esses dois mundos e pudesse fazer essa ligação, né? Sim. Porque eles são muito distantes. Então, para você falar com uma marca, que, tipo, você ter uma Miss Carol como garota propaganda é legal, tipo, como que você faz essa comunicação, né? Sim. Então, você precisa entender esses dois espaços. Não adianta você só entender a periferia ou não adianta você só entender o outro mundo que está distante da periferia. Você conseguiu enxergar o seu lugar como uma oportunidade para conectá-lo, os universos. Muito Exatamente. massa, sensacional. E aí você, quando chegou então, começou a trabalhar com a MC Carol, você começou a ter ali, enxergar a oportunidade de trazer de disseminar, isso que você usa, inclusive, no seu release, que eu acho bem legal, que é o termo de disseminação da cultura periférica, eu acho isso define bastante esse Sim. trabalho, né? Quando você chegou e sentiu que você poderia trabalhar com isso e ter uma força ali, você já o seu lugar na parte de gestão de carreira dentro desse ambiente, você já foi trabalhando com outros artistas, como é que foi esse caminho, a parte do início ali do Heavy Baile, como que isso trouxe oportunidades ali de trabalho mesmo, que é um movimento que cresceu bastante, né? Um coletivo ali que tem uma força bem grande, né? Sim. Eu, Então, eu cheguei no Rio, né? Eu já estava vindo para cá, já vinha muito para cá, porque eu tinha amigos de Minas que moravam aqui. E eu comecei a ser assistente de produção da festa Heavy Baile. O Léo estava começando com esse processo, tinha acabado de conhecer o Estialinho, eu presenciei esse momento ali, final de 2013, que eles se conheceram e começaram essa sinergia entre eles. E o Heavy Baile era uma festa, mas foi muito a minha base, porque eu sou mineira, então eu não tinha tanto contato com funk, igual as pessoas daqui, né, no Rio já tinham. O meu contato com funk era isso, DJ Malboro, tipo Furacão 2000, que tocava na rádio e tocava nas festinhas de 15 anos, festinhas de casamento lá em Minas. Então, a minha escola foi muito esse processo, né? Com o começo do Heavy Baile, né? Essa relação com o Léo, com o Tchelinho, e de conhecer esse mundo mais a fundo, né? Principalmente. E aí o Heavy Baile estava indo como festa, e a gente começou depois a receber pedidos, assim, de vocês não fazem show? Porque aí a gente, nesse processo, né, o Thiaguinho já estava cantando, o Léo estava como DJ, a Sabrina já estava como dançarina. E aí algumas festas começaram a perguntar se a gente, né, não tinha um formato para vender e tudo mais. E foi numa dessas que a Carol foi, assim, num evento em Brasília, que o Heavy Baile foi. E aí é muito louco, né, como a gente tem que estar atento às oportunidades, porque eu fui para esse evento, não podia, a galera não tinha dinheiro para pagar minha. Na verdade, não tinha muito dinheiro a festa, e acho que era a primeira vez que o Heavy Baile estava saindo. Então, eles iam sem produtor. Só que eu tenho uma amiga em Brasília e eu queria muito vê-la. Eu falei, cara, eu posso ir como produtora? Tipo, eu só preciso, né, da alimentação e tal, porque eu quero ver essa minha amiga, eu pago minha passagem. E foi nessa que eu paguei, a gente foi, e a Carol também estava, né, ela foi, até que a gente que fez esse intercâmbio para ela ir para essa festa. E foi nessa conversa, numa conversa de quarto de hotel, que rolou esse negócio, trabalha com... Por que você não trabalha com a Ana e tudo mais? legal. Então, foi bem nesse começo. E aí, é muito louco como as coisas vão se complementando, né? Porque eu já trabalhava com o Heavy Baile, e o Heavy Baile, no caso, né? Ele é criado pelo Léo, que é uma pessoa que cresceu na zona sul do Rio, em Laranjeiras, ele é branco. Mas o Heavy Baile tinha, né, o Tchelinho, tem a Sabrina, ele trazia essas outras pessoas que davam essa legitimidade para o movimento, porque eu sempre achei isso muito importante, né? A gente sempre se preocupou muito no Heavy Baile de não ser apenas mais um artista, mais um grupo que meio que tira da favela sem devolver para a favela, né? Ou quer... Enfim, essa é uma questão muito complicada, assim, porque, por exemplo, eu digo que eu trabalhei e trabalho com esses artistas porque são artistas que eu acredito no trabalho e na verdade que existe ali. Eu acho que se eu trabalhasse com outro artista periférico
mas que não escrevesse suas próprias letras, que fosse algo mais moldado, assim, né? Que eu falasse, ah, faz isso, faz aquilo, vira pra lá, faz não sei o quê. Às vezes podia me trazer um dinheiro muito maior, mas que não tinha uma verdade ali. E esses movimentos eles tinham, né? O heavy baile dentro do seu começo, e a Carol já tinha aquela potência toda, né? Do jeito que ela falava, do jeito que ela escrevia, era tudo ali muito potente. E eu falei, cara, é com isso que eu quero trabalhar. E é muito engraçado porque nesse processo de começar a trabalhar com o funk e artistas da periferia, foi quando eu descobri qual era o meu propósito mesmo. E foi quando eu e minha irmã, né, a gente descobriu qual era o nosso propósito, porque a minha irmã já trabalhava há anos com produção. Eu brinco que a minha irmã ela é um monstro da logística. Isso é Ela fundamental, né? é, Tem alguém ela, que entende de logística para as coisas darem certo, porque Não, é mas isso, a minha né? irmã é um monstro mesmo, assim. Ela É, fez Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas. Caramba, ela fez todos os eventos mundiais aqui, porque ela já sensacional. trabalhava com isso, né? Ela fazia já alguns festivais. E aí, quando surgiu essa oportunidade de grandes eventos, chamaram, a convidaram para fazer entrevista, e ela passou e ela começou a fazer eventos 1000. Tanto que agora vai voltar de Dubai, mas ela estava na produção da Expo 2020, que é um evento, é a maior feira do mundo, assim. Aham. E ela já Legal. trabalhava com produção também, mas ainda não era uma empresa nossa. E a gente descobriu nisso, que trabalhando com os artistas, qual que era esse nosso lugar de ponte, de conexão. Que a gente viu que a gente conseguia trazer essa representatividade, né, e fazer com que esses artistas que geralmente não são vistos pelo grande público ou que estão restritos né, a nichos, ao lugar ali que eles estão inseridos, que eles pudessem tipo ir para onde eles quiserem, assim, né? Tipo, só que para isso eles precisam de um empurrão, eles precisam de alguém para tornar esse impulso viável, né? Então, o nosso papel foi isso, foi quando a gente descobriu, a gente falou, cara, é isso. Tipo, a gente entende, né, a realidade deles por conta das semelhanças entre o que a gente viveu, o que a gente passa. Ao mesmo tempo, a gente entende o outro lado. Tipo, é isso, a gente vai ter que fazer essa conexão. E eu acho que foi Massa. isso que aconteceu, tanto com a Carol e com o Heavy Baile, porque ele já tinha essa verdade, né, da periferia e tal, mas é algo que as pessoas em outros lugares, né, que não estejam na periferia, podem se relacionar também, né, com essas vivências, com essas histórias, com essa realidade, assim, de alguma forma. Então, foi muito esse trabalho, né, por exemplo, a Carol passou muito por um trabalho de posicionamento Uhum. artístico, que também iria por uma questão do posicionamento político, né? Porque ela, né, toda mulher preta, geralmente não tem como você não ser um corpo político, mas a Carol, além de ser uma mulher preta, ela também é da periferia e ela também é gorda, então tem ali, ela passa por racismo, homofobia, machismo, eram várias questões, né? Homofobia não, gordofobia. Homofobia também, porque na verdade ela sempre brinca que quando era mais nova as pessoas achavam que ela era bissexual ou homossexual, porque ela se vestia de um jeito mais largadão e tal. Então a gente é uma mulher que vivenciou, né, todos os tipos de preconceito. E aí, quando a pessoa tem muita vivência e muita coisa para se falar, tipo, isso precisa ser dito, as pessoas precisam ouvir isso. Então, o meu trabalho com a Carol, ele passou muito por isso, pela representatividade que ela tinha, né, e o que ela podia falar sobre a vida dela, que podia se relacionar com outras pessoas. E aí que surgiu 100% Feminista, e aí que surgiu Delação Premiada, que eram músicas que saíam um pouco desse foco, né, do funk, né, que ela diz que é o funk meio comédia, assim, que tem as histórias, que é risada, mas ao mesmo tempo é uma putaria, para músicas que tinham uma consciência maior em termos de mensagem, assim, né, da mensagem que ela queria passar. Sim. Então, o Sim. trabalho passou muito por isso, e eu acho que o Heavy Baile acaba sendo isso também. O Tchelinho escreve lindamente, ele tem uma vivência incrível, assim, também.
Ele é da Cruzada, ali do Leblon, que é uma coab que fica no meio do Leblon, então é tipo como se fosse uma periferia ali no meio do ápice da Zona Sul carioca. Então, é muito preconceito, é muita coisa ali que ele já viveu e que isso vem para caneta, assim, muito fácil. Então, o Tchalinho é um dos... Eu acho que ele é um dos compositores, assim, mais talentosos que eu já tive contato, assim, né, e que eu conheço nos últimos tempos, que ele escreve muito fácil e, tipo... Cara, não sei o que acontece ali no processo criativo dele, não. Ele e a É Carol bom são meio trabalhar bizarros. com pessoas criativas e potentes dessa forma, assim, né? Sim, Você ajuda tá, demais esse trabalho. com certeza. Você pegou essa, assim, ó, você já de 2014 para cá, você vivenciou realmente uma mudança ali no mercado da música brasileira, com o funk ganhando uma força grande, né, no mercado de forma geral, Sim, né? sim. 2014 eu estava mudando para cá, o Heavy Baile estava começando como festa, né? E eram festas, principalmente a gente tentava ali ainda fazer na Cruzada, que era a favela do Tialinho, né? E tudo mais, mas eram mais festas que ocorriam na zona sul do Rio. Então era um público majoritariamente branco, a gente ainda fazia. Eu lembro que a gente tinha uns. Como é que chama? Tipo ingressos meio populares, né? Pra galera da Cruzada, do Tchelinho, que é a galera do Tchelinho, que a gente queria que, né? A gente estava num ambiente em Copacabana ali, Ipanema, Arpoador, tipo, super caro, mas a gente queria que as pessoas fossem, né? As pessoas pretas estivessem lá. Então a gente tinha esses ingressos, tipo, uma lista diferencial para quem podia pagar, porque era importante pra gente. Então, e isso era 2014, então foi 2015 que foi esse momento chave, né? Que foi quando eu comecei a trabalhar com a Carol e o Heavy Baile também começou a se desenvolver como coletivo, né? E o funk estava explodindo, assim, com Zilla, né? Começando com o Os canal, videoclipes. a questão dos videoclipes, então era muito imagético e a questão do YouTube, né? Porque Sim. antes no funk você tinha os bailes, mas você tinha também as rádios comunitárias, e eram assim que as músicas chegavam. Eu lembro da Carol contando um caso que uma das músicas dela, ela pediu, um cara pediu para gravar no telefone, porque ainda não tinha o WhatsApp pra você ficar mandando áudio assim para as pessoas, etc. Né? Isso em 2011, eu acho que ela falou. Aham. Então, era um outro tipo de realidade ali. E o YouTube fez esse boom, né? Não só o YouTube, mas o Condzilla especificamente. Virou esse canal que era esse hub de todos os funkeiros, né? Que Sim. estavam bombando. E era a conexão, porque era, acho que é a primeira vez que realmente era um canal ali para a periferia e, tipo, que as marcas começaram a ver os números e falaram, cara, tipo, o que está acontecendo? Né? Quem que é essa Sim. galera? Eu acho que foi quando eles começaram a prestar atenção que essa galera também consumia, essa galera também estava na Sim. internet, esse era um público que também podia render algo para eles. Acho que os clipes ali naquele momento, até hoje, né, eles servem também muito como um play da música, né? Porque como o funk Sim, não é uma música que toca em tantas rádios até hoje, né, principalmente do começo do Condzilla para cá, então as pessoas iam ouvir nos clipes, né? Então os clipes eles eram o play da música. Então a com pessoa ouvia mil certeza. vezes a mesma música, aqueles números gigantes e muita gente ouvindo, então atingindo milhões. E o clipe, a primeira vez que eu fui bastante impactado com o trabalho do Léo Juste e do Heavy Baile foi aquele clipe Heavy Baile com aquele cara do Jacaré de patins, Patins, Jacaré. sim. Sensacional e principalmente porque eu percebi que existia um cuidado desde aquele começo muito sério com a estética, assim. Sim, Dava para perceber e de lá depois você vai acompanhando todos os clipes, então quem está aqui não conhece, depois que acabar vai no YouTube, procura os clipes do Heavy Baile e também esses mais antigos que era o Léo Juste ainda não estava configurado, eu acho ainda como Heavy Baile, pelo que você me falou. sim, E você percebe que sempre existiu uma estética, uma preocupação estética muito importante. Então tem uma mensagem ali, né? A forma da fotografia da coisa, o cuidado com a forma de mostrar, tem um lifestyle muito muito forte ali, muito bonito de ver, assim, dá vontade de estar ali de um jeito muito muito verdadeiro a mensagem, né? Como você é, mesmo disse, tem uma verdade na mensagem, né? Então, ou seja, não é só o, aquele clipe, só concluindo a ideia, assim, fazendo aquela hum, comparação muito com um padrão, não entrou, o Heavy Baile, pelo menos, ele tem uma coisa que não entrou
numa estética padrão de videoclipe de funk específico. Uhum. Me parece que sempre teve uma preocupação de sair um pouco desse quadrado, dessa caixinha, né? Eu acho que essa preocupação, especificamente, ela se deve muito a um cuidado muito criterioso, inclusive do Léo. Ele é muito, né, eu tô tentando lembrar a palavra, mas é tipo pique, assim, é tipo, ele vê os detalhes e tipo, não, isso não tá bom, quero de outro jeito. E nesse começo, a parceria com o Leandro HBL fez todo sentido, porque o Heavy Baile estava começando, mas ainda era só a carreira do Léo, né, como solo. Então a gente começou a lançar clipes do Heavy Baile já com essa estética que depois todo mundo conheceu como a estética do Heavy Baile. Minucioso, obrigada, Pedro. Minucioso. E aí a gente começou com esses clipes no começo com o Leandro HBL, que era o cara que tinha, né, feito Favela Blast, né, com o Diplo, aquela coisa toda. E Tem o uma Leandro filmografia também. linda. O Leandro também é um cara que né, eu acho que ele perpassa por esse mundo. Ele tem esse fascínio, né, pelo funk, fez esse doc, né, com o Diplo. Mas Que ele é é um cara... uma escola, né? Ali precisa aprender, entender exatamente como a coisa funciona. Exatamente. Procure esse documentário. Como é o nome dele? É Total. Favela Blast, Favela On né? Blast. Acho que On é On Blast. Blast, é. Isso. E o Leandro é mineiro também. O Leandro, Olha ele só. inclusive é da PUC, assim, eu falo que ele é da PUC porque eu morei muito perto da PUC e eu achei a minha vida inteira que eu estudava na PUC até eu entender que PUC era Uhum. paga e federal era de graça. Mas ele tem essa vivência também Ele trouxe publicitária. elementos visuais para esse caldeirão todo, né? Eu acho que o muito Estética. importante nesse momento é porque o funk ele tem uma potência tremenda, assim. Só que ele só começou a tomar a proporção que ele tomou quando as pessoas começaram a entender que era isso, essa potência, mas começaram a trazer esses outros elementos, né, para conversar também com outras pessoas. Eu acho que às vezes os clipes de funk muito no começo, agora tem as superproduções, mas no começo tinha aquela vibe muito simplista e tudo bem ser simplista, mas assim, tem que ter um olhar ali, né, da fotografia, tem que ter um olhar, né, dos elementos, assim, não é simplesmente, vamos pra rua e vamos fazer um clipe. As coisas não acontecem assim. Então eu acho que artistas, né, no caso, esse começo né, do Heavy Baile, e outros artistas também que foram revolucionando essa forma tanto musical do funk quanto estética, né? Dessa presença. Eu acho que o que cooperou também muito com a gente nesse início foi a parceria com o Vincent, né? Para mim, Vincent Rosenblatt, que é um fotógrafo incrível francês que já mora no Rio, acho que desde 2008. E eu conheci o Vincent bem no comecinho assim, dessas vindas para o Rio. E ele fotografava os baile funk, assim. E aí, pra mim, né, que era de Minas, não tinha ido pra baile funk ainda, eu ficava assim, cara, como que esse francês vai parar nos baile funk? E, tipo, só que Vincent conhecia todo mundo, assim, geral, ia conhecendo, fez, né, eu acho que o acervo dele de fotos é um dos acervos mais bonitos de fotos, assim, de baile e de funk que se tem no Brasil. E tem uma questão do sensual, mas também não é um olhar ali muito minucioso, mas criterioso, assim, muito bonito, sabe? De um olhar que geralmente as pessoas olhavam aquilo pro baile e falavam, nossa, isso é sujo, né? Ou isso é vulgar, ou isso não é arte. E quando você vê as fotos do Vinci, você fala, cara, isso é arte pra caralho. Tipo assim, não tem jeito. Então, eu acho Mostrar que com um essas... olhar, né? Saber mostrar Sim. com um olhar real ali, artístico também. O Vincent tirou uma foto da Sabrina em um dos clipes. É o clipe de Vira a Cara. Que é um dos clipes do Léo que já tinha o Heavy Baile. Então, assim, você pega o clipe, é Léo Juste, mas se você vê o clipe, tem a Sabrina, o Shake, o Tchelinho, já tem todo mundo nesse clipe. E ele tirou uma foto da Sabrina nesse clipe que virou capa da National Geographic. Assim, Uau! uma foto maravilhosa.
E é justamente falando dessa questão do baile funk. Então, assim, lá fora reconheceu, né, essa potência do baile funk muito antes da gente. Um cara gringo, um tipo, sair lá dos Estados Unidos para vir fazer um documentário, um Morou um tempão favelas. ali, né? Tipo, morou um tempão e tudo que ele faz, se a gente for pegar, é daqui, entendeu? Sim, ele Ele bebeu muito ali. aproveitou o que a gente não aproveitou. Então, eu acho que É. agora que essas pessoas perceberam, e isso tá, né, literalmente, ele tá rolando uma disseminação. Eu acho que só tem que tomar cuidado como se faz essa disseminação, porque geralmente o que as pessoas fazem? Não, o funk é legal, e aí pegam aquilo e se apropriam. Uhum. E eu acho que essa é a diferença, assim, do heavy baile ou do trabalho com a Carol, né? São pessoas que já são do lugar. Então, você está ajudando a potencializar essas pessoas e a arte dessas pessoas e levá-las junto, né? Não é só, tipo, ah, vou pegar aqui e vou fazer dinheiro com a sua arte. É tipo, vamos todo mundo junto? E eu acho E que, passar a cultura para frente, mostrar a força, a beleza da cultura, né? com Das certeza. possibilidades que ela traz. Você, além da gestão de carreira de artista, você também dirigiu videoclipe também, né? É, Atua em todas as frentes, dá aquela cobra escanteio, cabeceia e é isso, né? Fazer de um jeito que a gente gosta, né? Ter a oportunidade de fazer o que a gente gosta de um jeito bem feito. Ficou lindo, inclusive. eu acho que por eu não saber exatamente, né, quando eu comecei a trabalhar nessa parte artística, eu não sabia exatamente tipo, o que era um tour manager, o que era um estrategista, o que era um produtor executivo, o que era isso. E quando você está trabalhando, né, com um artista independente, principalmente de periferia, que geralmente não tem muito dinheiro para investir e tal, você acaba fazendo tudo. É, e eu às vezes tem umas ideias, assim, meio loucas e tal. Eu gosto muito dessa parte criativa, eu acho que isso ajuda muito na parte de quando você vai desenhar estratégia, você Total. poder dar pitaco na parte criativa é uma das coisas que eu mais gosto, assim. Você acaba E fazendo a estratégia de uma forma que você confia, que você acredita que vai dar certo, né? exatamente, se você conhece muito o artista, muito, né, as pessoas ali que você está trabalhando, é muito fácil de se criar isso. Então, eu lembro que a gente estava sei lá quanto tempo para lançar o álbum do Heavy Baile, o primeiro álbum do Heavy Baile. E aí a galera do telefone conversando com a gente, ai, vamos lançar um single. E aí a gente, não, beleza, vamos lançar um single. E aí que single que é? O Tchalinho escreveu Berro, né, que ele escreveu conversando com uma amiga, não sei se era uma amiga travesti dele, alguma coisa assim, mas num bar. E aí ele mostrou pra Tati, a Tati já gostou, e já gravou a música, e a gente ia lançar só com a Tati. E depois o Arthur, né, que era da Alta Fonte, Arthur Marques, que também é um compositor incrível, um amigo, um parceiro, tipo, que me ajuda muito nesse mundo artístico aí, principalmente com os meus artistas. O Arthur falou, Ana, tipo, a gente podia fazer um link, às vezes com a Lia Clark. Eu falei, caramba, ia ser incrível. E eu acho que por conta da música, né, do que ela fala, faz total sentido a gente trazer alguém, né, do mundo LGBTQI, porque a gente está falando de algo deles, né? Não tem nem sentido a gente não falar E disso ele tem sem um alguém. apelo pop muito, muito forte também, né? A música já tinha essa pegada, na verdade, tiveram alterações. E aí essa última. E aí, quando a música estava pronta, um dia eu pensei num churrasco na laje da casa da Tati Quebra Barraco, na Cidade de Deus, assim, um churrasco na laje, literalmente. Falei, gente, é uma coisa muito fácil de produzir, porque, assim, a gente tinha que lançar a música rápido, tipo, tinha que fazer o clipe, aquela coisa, tipo, um lançamento, tem que ser um lançamento agora. E a Uhum. gente não tinha dinheiro para investir. Eu falei, gente, olha, se a gente fizer um churrasco na casa da Tati, acho que a gente não vai gastar muito. Só que mentira, tá, gente? Porque a gente começou com um orçamento, acho que de 3K, parada foi, sei lá, tipo, no mínimo, Sempre mínimo. acontece. Subiu pra caramba, ainda bem que a gente conseguiu ali um apoio de marca de sandália que aparece no clipe e tal, Que porque legal. senão nem ia sair. Mas muito nesse sentido, tipo, então. Aí eu falei pro Léo, Léo, tem que fazer e tal, tive essa ideia. Ele falou, Ana, vai então, vamos fazer isso. Né? Me deu a carta branca, e Legal. aí eu fui atrás e, tipo, fiz. E aí depois que eu descobri que eu era diretora e roteirista, entendeu? Pra mim era só uma ideia. Eu só dei ideia. E, tipo, depois eu coloquei a ideia no papel.
Aí depois eu falei pro povo como que eu queria que acontecesse no lugar. E aí depois de uns 3 clipes, né, nessa vibe, aí eu entendi que eu falei, eu também dirijo clipes. E eu Olha também só. sou roteirista, mas é isso, assim, E também é muito... produtora executiva, e também é gestora de carreira, e também é curadora. Vamos falar sobre essa parte também. Sim! Você fez curadoria vou ler aqui, do Red Bull Music Pulso, dos festivais Raider Dá Pra Fazer, Conexidade e Justiça por e Anderson. Marielle e Anderson e Favela em Casa também, que é o festival que está rolando agora. É o festival Sim! online, que a gente pode falar um pouquinho também sobre isso. Ou seja, você tem esse trabalho também de curadoria, todos estão dentro de uma linha de raciocínio ali também, né? Eu acho que até por conta, né, do meu trabalho com esses artistas e o meu posicionamento, assim, eu falo isso muito abertamente sobre essa questão de ser ponte, né? E eu acho que isso, depois de um tempo, vai acabando chamando a atenção de marcas. Eu lembro que o Conexidade, eu entrei no meio, né, do projeto, o projeto já estava meio que desenhado, mas eles ainda não tinham um festival pronto. E aí eles precisavam de pessoas, porque falava de conexidade, de linkar e conectar redes. E aí, para você fazer essas conexões, você precisa de pessoas que comecem a fazer essas conexões, né? Então, quem estava fazendo o festival viu isso e acabou convidando eu, a Clarisa Rosa, que é uma outra menina fora aqui do Rio, que tem a Silva Produtora, o Marcelo do Gueto na época, tudo para a gente ajudá-los a desenhar para fazer essa conexão com a periferia, com os outros rolês, assim, porque eles tinham uma questão muito Zona Sul, né? Aham. Então, o Conexidade foi por conta disso. E eu acho que toda vez que eu vou para um projeto, as pessoas já sabem muito desse meu escopo, assim, né? Do que eu acredito, né? Sim. Dessa minha vertente. Então, eles sabem que geralmente eu vou para Se falar tentar com você, vai saber que vai e trazer. tentar meio que equiparar as coisas, né? Porque você chega no festival, você sabe que geralmente são mais artistas brancos, ou você sabe que geralmente são mais artistas homens. E Sim, aí eu que trabalho com artistas de periferia, que sou negra, tipo, eu chego no festival e falo, gente, tá faltando mulher, tá sim. faltando preto, tá faltando LGBT. Eu acho que é muito isso, assim. O Red Bull, por exemplo, foi uma experiência muito nova para mim, porque eu já dava pitaco um pouco nessas questões de direção musical, mas eu achava que eu não fazia isso também, era outra coisa que eu não fazia, né? Tipo, uma direção artística, assim, de projetos musicais e etc. E Sensacional. aí me chamaram para fazer essa curadoria, e aí eu aceitei, mas meio assim com medo. E quando eu vi ali que eu podia escolher os artistas, né, que iam fazer parte da minha equipe, porque você escolhia, tipo, 5 artistas para estarem nessa imersão de um mês Sim, dentro da Red Bull Station, né? certo. E aí, quando eu vi que eu podia escolher os artistas, aí eu pensei, nossa, aí você pensa, né, vou fazer um projeto só de mulher, e que não sei o quê, mas quando eu me vi, eu agora não sei, mas talvez, eu possa até lembrar aqui, mas eu acho que eu era a única negra, Ó, talvez. deixa eu só falar uma coisinha. O Instagram me avisou aqui que temos poucos 2 segundos, minutos. né? Menos até já. Então Eu tá. deixei rolando. Vai acontecer com alguns segundos aqui, a gente deve cair. Então vamos fazer o Beleza. seguinte: vamos só encerrar para a gente voltar a finalizar essa parte da curadoria, que eu acho super importante a gente falar disso, e a gente ir para as partes finais, beleza? então, todo mundo que está Beleza. aqui, volte aqui com a gente, que é coisa de 5 segundos, 10 segundos. Até daqui a pouquinho. Beijo.